Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da Cultura Cristã. Título trimestral: Gente que deu glória a Deus. Lição número 2. Uma perspectiva mais elevada da realidade. Vem aí o rei que dirige o seu povo e lhe dá a vitória. Texto básico, 1 Samuel 17. Introdução. Davi contra Golias é uma das histórias bíblicas mais conhecidas de todos os tempos. Quase todo mundo, ao ler e reler a história, já recriou na própria mente a cena de dois exércitos em formação de combate no Vale de Elá. Entre eles, um gigante com mais de 2,5 metros de altura, armado para a guerra. Aproximando-se vem um jovem pastor, sem armadura, apenas com as armas de um cuidador de ovelhas. Impressionante! Porém, há muito mais envolvido nesse episódio do que simplesmente a inesperada derrota de um gigante. Vamos congelar a cena naquele momento de silêncio quase absoluto que antecede ao confronto. Só se ouvem as pancadas dos corações acelerados. Ninguém respira. O improvável realmente está prestes a acontecer. Um soldado daquele tamanho vai partir para cima do menino. Ou pior, porém, é o menino que vai partir para cima do gigante. Antes de a cena continuar, precisamos entender toda a teologia que envolve esse emblemático confronto. Tópico 1. O rei de que Israel precisa. O fluxo temático entre Juízes e 1 Samuel é consistente. O livro inicia com a história de Samuel, o último juiz de Israel. 1 Samuel 7, 6, 15 a 17. Ele foi o homem usado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 10. Contextualmente, portanto, é importante notar que, entre aspas, naqueles dias, juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Sem rei, o povo não tinha direção. Esses dias sombrios duram até 1 Samuel 10, 24, em que vemos o povo gritando pela primeira vez: Viva o rei! Ironicamente, nos dias do Israel anárquico, o povo clama: Queremos um rei! Só que às vezes querer e precisar não se correspondem. Portanto, é preciso entender o que realmente estava envolvido nesse pedido. 1 Samuel 8 revela as motivações ocultas. No fundo, o povo de Deus não queria Deus como rei, nem sua lei como direção. Eles queriam uma monarquia semelhante à das outras nações, não uma teocracia. Rejeitaram aquele de quem mais precisava, Deus reinando sobre Israel, em nome do que mais desejavam, reis semelhantes aos das demais nações. Eles estavam abdicando do chamado para ser um povo santo, separado, distinto, para ser um povo igual às nações pagãs. Apesar dessa alta traição, Deus continuou fiel à sua aliança
Israel continua sendo o seu povo, e o Senhor continua zelando e instruindo amorosamente a Israel. Em 1 Samuel, assim como durante todo o período da monarquia, Deus ensina que Israel só será feliz se tiver um rei segundo Deus. E o Senhor amou Israel de tal modo que enviou esse rei perfeito algum tempo depois. Mateus 21, 9 a 11, João 1 a 3. Essas explicações são importantes para ajudar a entender o que vai acontecer nos primeiros capítulos de Samuel. Um contraste entre Saul e Davi. Saul não dirigiu Israel segundo Deus. Foi um rei desobediente e perdedor. Davi, precursor de Cristo, dirigiu seu povo e o conduziu à vitória. 1 Samuel 16, 2 e Atos 13, 22. Sendo 1 Samuel 17 um momento que evidencia esse contraste. Tópico 2. Visões de mundo em conflito. A. Visões seculares. Saul se revela um rei bem parecido com o que o povo tanto queria. 1 Samuel 8:20. Ele se destacava pela aparência física. Era alto, moço e tão belo. 1 Samuel 9:2. Hoje ele teria milhares de seguidores e todo mundo gostaria de fazer uma selfie com ele. Mas algumas incompetências de Saul começam a ser reveladas. Ele não sabia pastorear rebanhos. Tampouco, portanto, tinha habilidade para gerenciar pessoas. Pastorear é o verbo que melhor descreve a função do líder que tem a responsabilidade de comandar o povo de Deus. Complementarmente, ovelha é um substantivo carinhosamente usado com referência ao povo de Deus. João 21, 15 a 18, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25. Pior de tudo, sua cegueira espiritual parece ser sugerida em 1 Samuel 9, 18. Saul desrespeitou a santidade de Deus ao usurpar o papel dos sacerdotes, 1 Samuel 13, 8 a 14, e ao desobedecer a um comando direto de Deus, 1 Samuel 15. Davi, em contraste, apesar de também pecador, jamais tomou o papel do sacerdote. Mas quem liga para pequenos detalhes religiosos, quando se tem um rei alto, bonito e que conquistou importantes vitórias militares? 1 Samuel 11, 14 e 15, 13 a 15. No episódio de Davi contra Golias, Saul ecoa uma visão de mundo semelhante à do gigante filisteu. Assim como Golias depositava confiança na força do seu aparato militar, Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Lembrando que Golias era um experimentado guerreiro, sua própria vida e o amor ao trono eram coisas tão preciosas, ídolos, que ele preferiu deixar um menino assumir os riscos e tomar a frente do campo de batalha. Davi estava vendo tudo aquilo com outros olhos, em uma sintonia totalmente diferente da de Saul. O ambicioso e egocêntrico Saul, embora reinando sobre Israel, nada mais era do que um rei, como os reis das outras nações. B.
visões elevadas. A nota que evidencia o contraste entre Davi e Saul é tocada pela primeira vez na canção de Ana, em 1 Samuel 2. Ela, que no começo era ridicularizada pela rival, algum tempo depois exalta triunfante ao dizer que Deus é quem quebra o arco forte e cinge de força os débeis. Deus é o dono da vida e da morte. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 1 Samuel 2:7. Similarmente, Golias ridicularizava Davi. Mas o autor do livro de Samuel já havia apresentado a chave interpretativa do que estava acontecendo desde o primeiro capítulo. Abre aspas. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Fecha aspas. 1 Samuel 16:7. Davi, ao que tudo indica, era o menor entre os filhos de Jessé. 1 Samuel 16:6-13. Sua principal habilidade até então era pastorear ovelhas. Seu feito mais notório fora colocar a própria vida em risco para proteger as ovelhas de seu pai. 1 Samuel 17:34-35. Sim, o que liga Davi a Jesus não é apenas a genealogia, Mateus 1:1, mas também a disposição do coração. Lembrando que Davi foi somente um opaco prenúncio do perfeito pastor Jesus Cristo. João 10:11-18, Hebreus 13:20, 1 Pedro 2:25. Enquanto Saul cada vez mais se assemelha aos reis pagãos, o episódio com Davi ganha as cores da história do rei pastor que ainda haveria de vir. O desafio proposto pelo gigante filisteus é em si uma grande provocação que durou 40 dias. 1 Samuel 17:14, Mateus 4:1-11. Que tenhamos apenas uma luta para decidir qual exército é o campeão. 1 contra 1. Eu contra alguém aí entre os homens de Israel. Se tiver algum homem aí entre vocês. Claro que era uma provocação absurda e odiosa. Davi, o pastor nascido em Belém de Judá, que tinha ido ao campo de batalha apenas para levar a marmita dos irmãos, é quem aceita o desafio. Ele entra no campo de batalha com as armas pastorais, literalmente. E tanto na primeira conversa com alguns homens no acampamento de Israel, como na entrevista com Saul e no diálogo travado com Golias, Davi glorifica a Deus mostrando o que realmente estava em jogo e que aparentemente só ele via: a honra e a glória de Deus. Diz ele: quem é esse incircunciso filisteus para afrontar os exércitos do Deus vivo? O bate-boca com Golias é inflamado, viril e, acima de tudo, assim como tudo na vida, teológico. Cientes de tudo isso, essa é uma boa hora para voltarmos à cena congelada no início de nosso estudo. O pequeno pastor de Belém, sozinho, à frente do exército de Israel. Dando continuidade, o gigante caminha decidido para esmagar logo Davi.
Surpreendentemente, Davi não corre para se esconder. Antes, ele abandona as fileiras de Israel e parte em direção a Golias. Enquanto corre, encurtando a distância do seu alvo, Davi coloca na funda uma das 5 pedras que apanhara e começa a girá-la com destreza. À medida que a rotação aumenta, é possível ouvir o som da funda zunindo no ar. Um único tiro. O gigante é atingido na testa e seu corpo cai de bruços, rosto em terra. O belemita venceu. Não se pode afrontar impunemente o Deus da glória. Tópico 3. Uma só fé, um só Cristo. Davi não era estúpido. Ele sabia dos riscos envolvidos. A questão é que, para algumas pessoas, lutar pela glória e honra de Deus, defender a fé no único e verdadeiro Deus, são coisas mais importantes do que a própria vida. Mateus 16, 25. Hebreus 11. Para essas pessoas, morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Esse episódio, portanto, nos lembra do princípio de Davi como um homem de fé. Hebreus 11, 32. Embora a grande vitória militar tenha sido um degrau fundamental e emblemático em sua ascensão ao trono, para Davi, a conquista se deu por meio da fé em Yahvé. Assim ele estabelece o papel-chave do reino davídico. Não por força militar, mas por fé. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Ter fé não é menosprezar o poder e a força do inimigo. Ao contrário, o povo de Deus deve humildemente reconhecer sua limitação e fraqueza. Romanos 8, 26 a 27, 2 Coríntios 12, 10. E não poucas vezes, fugir é uma excelente estratégia. 2 Timóteo 2, 22. Mas a questão central, que nos mantém em pé frente ao improvável e nos faz crer no humanamente impossível e nos enche de esperança quanto ao futuro, é saber que Deus é quem peleja pelo seu povo. Deuteronômios 3, 22. Cristo é o Rei, tipificado por Davi, que nos dirige e já conquistou para nós a vitória final. 1 Coríntios 15, 54 a 58. Ter alguém que peleja por nós é fundamental, porque lidamos com inimigos poderosos e letais. Não é possível ao homem, de si mesmo, vencer a própria morte ou libertar-se da escravidão do pecado. Por isso, é importante entender que Jesus é o Rei, de quem o Israel de Deus precisa. Portanto, a forma como o episódio entre Davi e Golias aponta para a vitória de Cristo ensina que a nossa única esperança de vitória reside naquele que sozinho vai à frente do seu exército, vence o inimigo e misericordiosamente partilha os benefícios de sua vitória conosco. Por um lado, já somos, em Cristo, mais que vencedores. Por outro, esse episódio cheio de confrontos militares nos lembra de que ainda estamos no campo de batalha. Efésios 6, 10 a 20, 1 Timóteo 6, 9 a 11.
Conclusão: a ação de Deus está presente não apenas no templo, mas também na dinâmica da vida familiar, na cidade, no palácio, nas pastagens e até nos campos de batalha. Está presente também na escolha dos reis e na escolha de pedrinhas à beira do riacho. Quando o povo de Deus parece acuado diante de inimigos poderosos que nos insultam e ameaçam, quem de nós terá a lucidez espiritual para ver o que realmente está em jogo? A aplicação: será você a reanimar seus irmãos na fé, com a certeza de que do Senhor é a guerra e de que é de sua armadura que precisamos em última instância, e não de recursos seculares e da sabedoria humana? Será você? Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até a próxima. Fique na paz.